Olá a todos, pessoal do oitavo ano. Vamos continuar nossa aula de história, continuar falando sobre a Idade Média, a revisão do sétimo ano, também um pouquinho ali do início da Idade Moderna. Então vamos lá. Bom, paramos falando sobre as cruzadas, os templários e essa situação que já tinha modificado bastante, onde as pessoas tinham ganhado dinheiro ali com as guerras, ali com as cruzadas. Na Inglaterra, o rei inglês ele é obrigado a assinar a Magna Carta, tipo a grande carta, o grande documento, né? Aquela que é a primeira constituição inglesa, ou seja, o grande lance aqui que ele assina é que o rei vai conceder direitos, ou seja, de direitos. O rei que estava acostumado a mandar em tudo e tal, ele começa a perder poder. Então a igreja vai ganhar poder, algumas cidades vão ganhar uma certa liberdade, os nobres, aqueles que eram os amigos do rei, mas tinham que estar sempre devendo favor, tipo vassalo e tal, agora vão também ter um direito. Os homens livres, agora eles vão ter, entre aspas, direitos ali na prisão deles. Não é o escravo, hein? É o homem livre aqui. Mas também vai ter uma assembleia que fiscaliza o monarca. E aqui, obviamente, o parlamento inglês, essa assembleia, né, que vai fiscalizar o rei. Então o rei não faz mais o que ele quer. Ele pode falar, eu quero isso, mas aí vai ter um grupo de pessoas que vai falar, vamos pensar, vamos ver se isso é bom ou não. Então, né, o rei perde poder, ele assinando, e a ideia também principal é que com essa perda de poder, nenhuma lei o rei vai colocar, né? Como é que eu vou dizer assim? De sopetão, de repente. Tem que ter tudo trabalhado, estudado e assim por diante. Obviamente isso vai influenciar todos os outros países, obviamente vai influenciar Portugal, que vai influenciar o Brasil e assim por diante. Por isso temos o nosso país assim até hoje. Outras situações também causaram mudanças ali, foi tipo a Inquisição. A Igreja Católica que ganhou o poder, né? Se o rei perde poder, a Igreja Católica ganha poder, o Papa cada vez mais vai mandando na Europa e eles criam a Inquisição, né? Também chamada de Santo Ofício. A ideia era perseguir, julgar e punir qualquer um que não fosse cristão. Então, tem algumas imagens aí dessa época. Normalmente era excomunhão, ou seja, está fora da igreja. Você não pode ser católico. Talvez hoje seja uma coisa que para muita gente é comum, mas na época quem não pertencia à igreja católica não podia ser enterrado, não arrumava serviço, não podia morar na cidade. Então, né, perdia tudo. Inclusive alguns passavam por tortura. Então a ideia era, se o cara não é cristão, se o cara não é católico, ele perde todos os direitos dele e, se não adiantar, maneira de dizer, ou se for necessário, vai torturar este cara. Tem algumas imagens, inclusive, de tortura aí. Isso fica pior ainda. Isso fica mais violento ainda. Então as pessoas são presas, algumas são jogadas na fogueira para morrer, mas o principal aqui é que a igreja confiscava o bem, ou seja, esse cara, o que ele tinha, a igreja pegava o que ele tinha, dinheiro, casa, sei lá, as terras dele, e agora isso ficava para a igreja. Obviamente, a igreja começa a condenar muita gente, tipo judeus e tal, que tinham mais dinheiro, nobres que tinham mais dinheiro e assim por diante, para tomar o dinheiro desses caras. Lógico, a igreja católica vai enriquecer e ficar muito rica. E com esse dinheiro, de certa forma, eles vão bancar os barcos que viram para o Brasil, inclusive com Pedro Álvares Cabral e assim por diante. Então, tem algumas imagens aí das mortes nas fogueiras e tal. A Espanha e Portugal se tornam. A Inquisição na Espanha e Portugal se torna extremamente violenta. Matam muita gente. No Brasil morreu muita gente, inclusive Jundiaí. Acho que foi em 1800, não sei, 1700, agora não lembro. Teve casos de bruxas, entre aspas, né? Que foram queimadas aqui no Brasil, em Jundiaí, como eu disse.
A pessoa que não era bruxa, né? Mas chamava ela de bruxa, pronto, morria. Mas protestante, que hoje muita gente chama de tipo evangélico, né? Iluminista, aqueles caras que falam, por exemplo, ideias que não envolvem a igreja, homossexuais, bígamos, o homem que tem duas esposas, a mulher que tem dois maridos, assim por diante. Muita gente morreu, muita gente morreu. E uma outra situação que também acontece na Europa, que vai levar mais morte assim por diante, é a Guerra dos 100 Anos, que não tem exatamente 100 anos, tem um pouco mais de 100 anos, mas aconteceu entre França e Inglaterra. Tem algumas imagens da Guerra dos 100 Anos, uma personagem muito famosa, virou livro, virou filme e tudo mais dessa época, que foi a Joana d'Arc, que ela inclusive se vestia como homem para poder entrar no exército. Ela dizia ter visões, lutar em nome de Deus e tal. Muita gente chamou ela de bruxa, inclusive foi queimada por causa disso. Então tá aí a imagem de Joana d'Arc. Mas o grande lance é que quando começa essa Guerra dos 100 Anos, a Europa ainda era feudal, ainda era a história do feudalismo. 100 anos depois, a coisa tinha terminado. Por que esse feudalismo acabou indo pro vinagre, deixou de existir? Bom, surgiu a ideia de nação. Os reinos que hoje são Inglaterra, reinos que hoje são França, reinos que hoje são Portugal, reino, eram tudo reinos, eram tudo reis. Eles se unem, eles começam a se sentir do mesmo território, da mesma crença, usam a mesma roupa, falam a mesma língua e tal, ou seja, então esses reinos agora vão se unir e vão dar origem a países. Quais países? Obviamente, os que a gente falou, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, e assim vai, na Itália, e assim vai. Então, quando começa ainda feudalismo, história dos reinos e tal, como a gente estudou na aula anterior, mas quando termina a Guerra dos 100 Anos, aí já estão surgindo as nações, os estados. Tem aí algumas imagens, isso que eu falei. Outra situação que também matou muita gente é a peste negra, mas nós já falamos sobre isso lá no comecinho. Mais importante de nós entendermos sobre a peste negra é que matou muita gente, e como eles não tinham como se defender, não tinha vacina e tal, não sabia como lidar direito com a doença, eles se protegiam. Ou seja, era o tal distanciamento social, as pessoas ficavam em casa e não saíam. Quando saíam, usavam uma proteção na frente do rosto, tipo uma máscara. Então, né, vejam que como é antiga essa história, né? Quando tem uma doença que você não sabe direito como lidar com ela, por exemplo, nesse caso que é o vírus, fica em casa, não transmite o vírus, e quando sair, se protege usando máscara, álcool gel, né? E assim por diante. Na época, lógico, não tinha álcool gel, eles lavavam a mão. Bom, uma outra situação também. A Igreja Católica, ela cisma, né? Ela se separa em duas partes. Então, fica uma em Roma, onde nós conhecemos até hoje, e a outra é a chamada Igreja Ortodoxa Grega, que tem a ver com o Império Bizantino e tal, como nós já vimos. Mas essa situação que a igreja se separa, né? Na verdade, essa separação fica um pouco do poder com a igreja ortodoxa grega, outro pouco do poder, ou seja, na verdade, a igreja católica perdeu o poder, né? Porque se separou. Se eles perdem poder, obviamente alguém vai querer tomar esse território, vai querer tomar essas terras, não tem jeito. Então, quem que era? O Império Turco-Otomano. Como nós estudamos o Império Islâmico, o Império Muçulmano, aquela história toda, aqui na Turquia, o grande líder, Otman, né, ou Osman, por isso, turco-otomano, porque o grande líder era Otman, né? Então era na Turquia e era liderado por Otman, o Império Turco-Otomano. O grande lance é que eles eram também muçulmanos, também dominam toda uma boa parte da Europa, mas cadê? Deixa eu achar aqui a imagem. Quando eles derrubam
Constantinopla, ou seja, eles tomam aquele território, eles tomam aquilo para eles. E Constantinopla era aquela história da Igreja Ortodoxa grega. Agora complicou, porque quando os turco-otomanos tomam essa parte da Igreja Católica e começam a dominar uma boa parte da Europa a partir daí, só sobra, entre aspas, a Igreja Católica de Roma, né, que hoje é a Itália, né? Ou seja, essa situação, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, é o fim da Idade Média. Então, nosso trabalho vai se concentrar aqui nesse pedaço. E, como eu disse, tem a imagem da batalha, né? Os muçulmanos tomando ali dos cristãos. E o grande lance para a gente é que isso demonstrou o poder dos muçulmanos sobre um território na Europa e principalmente aquelas rotas que ligavam a Europa até a Ásia, que lá nas cruzadas ficaram com os templários e tal, permitiu que eles tivessem dinheiro fazendo comércio. Na verdade, agora essas rotas, esse caminho, estavam na mão dos muçulmanos. Obviamente, quem vai ganhar dinheiro e assim por diante com esse comércio são os muçulmanos. E a Europa, que era cristã, como que eles iriam ganhar dinheiro? Não dava mais para passar por ali. Ou seja, por terra, esse caminho já era. Tanto que eu vou tentar voltar aqui no mapinha para a gente dar uma olhada. E cadê? Aqui. Ou seja, se ele saísse ali da Europa, tá vendo ali? Viena, não sei o que, Constantinopla, depois Bagdá, não dava para fazer esse caminho, porque agora está tudo na mão dos muçulmanos. Qual o único caminho? Ali pela esquerda, aquele pedaço azul, que a gente chama até hoje de mar. Eles tinham que construir barcos, os europeus tinham que pegar o mar e, através do mar, ir embora para outros continentes. Ou seja, cai Constantinopla, acaba a Idade Média e europeus vão entrar no mar, vão dominar outros continentes agora com barcos, ou seja, começa a Idade Moderna. Deixa eu avançar aqui. Para nós, obviamente, o mais importante é falarmos sobre Portugal, que quando foi dominar o mar, vivia sobre um regime absolutista, ou seja, tinha um rei, era uma nação unida, na verdade, o primeiro país da Europa a surgir. Lembra quando nós falamos que os reinos iam se unir e tal, iam formar a Inglaterra? O primeiro país a surgir na Europa, se juntar os reinos e formar um país, foi Portugal. Depois Espanha, depois outros também vão sendo formados. Então, em Portugal, o rei mandava em tudo. Esse é o grande negócio do absolutismo. Por isso, absolutismo. O rei é absoluto. Ele manda em tudo e o resto obedece. E como funcionava a economia? Era mercantilista, ou seja, a ideia era ficar rico. Era acumular, ter lucro, ficar rico. Para ficar rico, eles tinham que produzir alguma coisa. E para produzir alguma coisa tem que ter matéria-prima. Então, tipo assim, eu vou lá, corto a árvore. Aí eu vou fazer uma mesa, vou vender essa mesa e vou ganhar dinheiro. Ótimo. Então, Portugal pensava em ganhar dinheiro, pensava em vender o produto, pensava em fabricar até um produto, alguma coisinha ali, uma manufatura. Não era fábrica ainda, era feito na mão com ferramenta. Mas faltava, porque Portugal é pequenininho, faltava matéria-prima. Então eles não tinham um monte de árvore, não tinham um monte de ferro, de ouro e assim por diante. Então eles tinham que tomar, roubar, né? Entre aspas, isso de outros lugares. Para isso, eles tinham uma influência muito grande dos mouros, né, dos muçulmanos, aquela época que nós já falamos. Eles tinham barcos muito bons, fizeram barcos melhores ainda, que eram chamados caravelas. E com essas caravelas, eles dominaram os mares. Foram embora pelos mares, foram para os 5 continentes. Os portugueses, na época, estiveram nos 5 continentes. Mas, obviamente, para construir esse monte de barco, para eles conseguirem sair, precisava de dinheiro. Então, alguém tinha que bancar isso. A Igreja Católica, a gente já falou, além de querer novos fiéis, a Igreja Católica tinha o dinheiro que eles tinham, né, tomado ali na época da Inquisição dos outros. Tinha a burguesia, aquela história dos comerciantes que ficaram ricos, viraram banqueiros.
tinha também então o dinheiro vinha daí, da Igreja Católica e do banqueiro, mas quem ia estar no barquinho? Eram criminosos e hereges. O cara era criminoso, ele ia ser preso ou morrer. Então era melhor entrar no barco, tentar a vida no outro lugar do que morrer assim. E obviamente tinha que ter o cientista, o navegador, o cara que vai manjar do mapa. Então, né, entre aspas, esse pessoal para comandar também os barcos. Começam tomando Ceuta, ali na África, pertinho de Portugal. Então o barquinho foi ali do lado, já pegou um pedaço ali da África. Com o tempo, eles foram descendo e chegaram até o limite lá embaixo da África com o navegador Bartolomeu Dias. Ele desce, chega lá embaixo, ele passa através do Cabo da Boa Esperança, lá embaixo da África ali, e ele continua pelo mar para a Índia, para o Oriente. E agora, se por terra o caminho para o Oriente para comprar, esse comércio aí tudo estava na mão dos muçulmanos, quem estava dominando os mares eram a Igreja Católica, eram os cristãos, principalmente com Portugal e obviamente depois Espanha. E um cara que hoje, né, seria chamado italiano, então vamos dizer assim, o italiano Cristóvão Colombo, onde ele nasceu hoje é o território da Itália. Ele aprende muito com os portugueses, é um excelente marinheiro, tem a imagem dele. Ele falou, bom, eu vou fazer esse caminho, mas em vez, deixa eu só ver se eu consigo voltar ao mapa, em vez de descer tudo lá embaixo e fazer esse caminho, pum, esse caminho já é dos portugueses. Na verdade, eu vou lá para frente, em vez de descer tudo, eu vou sair de Lisboa, vou reto, passo ali pelos Açores, dou a volta no mundo. O mundo é redondo mesmo, saio lá do outro lado, que é a Ásia. Mas o rei de Portugal não deu moral para o que ele falou, só que o rei da Espanha, sim, deu moral para o que ele falou. Quando ele sai da Europa com o barquinho dele e vai rodar no mundo para sair lá na Ásia, na Índia, e no meio do caminho, entre aspas, ele descobre um continente que é o continente americano, que nós vivemos, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Então ele fez várias viagens com o tempo, entre aspas, chama-se essa viagem dele lá em 1492, o descobrimento das Américas, tanto que Cristóvão Colombo achou, na teoria, né, que estava na Índia e chamou esses caras que moravam no continente americano de índios, porque achou que estava na Índia. Obviamente que eles não eram índios, né, não estavam na Índia, mas até hoje muita gente normalmente chama eles de índios ou indígenas. Colombo não teve nada do que ele achou que ia ter, o rei da Espanha deu um balão nele, mas de qualquer forma tem um país que até hoje se chama Colômbia, né, em homenagem a Colombo. E outro cara que também vai ser muito importante, principalmente para o Brasil, é Américo Vespúcio. Ele também ali da região da Itália, rico, conhecido como charlatão, ou seja, enganador, né? Levava os outros na lábia. Ele viajou para o Brasil em 1501. 1500 esteve aqui Pedro Álvares Cabral, nós veremos isso. Um ano depois estava aqui Américo Vespúcio. Ele sabia já que ele não estava na Índia. Então aquela história lá de Colombo e tal, todo mundo lá já sabia que aqui não era a Índia, que aqui era um novo mundo. Obviamente, esse mundo novo, ele vai escrever um livro, né, uma carta, mas um livro chamado Mundo Novo, ou seja, Mundos Novos, né, em latim. Foi um sucesso, ele estourou tipo um youtuber famosão da época, todo mundo leu o livro dele, todo mundo conheceu desse cara, todo mundo falava desse cara, inclusive um geógrafo alemão, quando vai fazer o mapa mundi, o mapa do mundo, ele decide, né, batizar essa parte nova do mundo com o nome do descobridor, o Américo Vespúcio. Bom, aí já deu tudo errado. Porque na teoria quem tinha chegado nas Américas e descoberto as Américas era Cristóvão Colombo. O que esse cara, Américo Vespúcio, fez foi vir aqui para o Brasil, visitar o Brasil e escrever um livro falando sobre o mundo novo. Esse geógrafo soube desse erro, tentou mudar tudo. Aqui agora não ia mais se chamar América, de repente ia se chamar Colômbia, então era o continente colombiano, era Colômbia do Norte, Colômbia Central, Colômbia do Sul, mas não pegou. Já era, o pessoal já tinha acostumado
com o antigo nome, que era homenagem a Américo Vespúcio, ou seja, esse novo mundo passa a ser chamado de América, homenagem a Américo Vespúcio. E aí, esse baita rolo, na verdade, moramos até hoje no continente americano, até hoje moramos na América do Sul, mesmo sendo fruto de um erro, mas é assim que é o mundo. Mesmo se for um erro, às vezes não dá tempo de consertar. Bom, mais uma vez, não é fácil falarmos, né, sobre vários assuntos, né, resumir aí quase um ano inteiro em uma aula, mas fazemos o que é possível. Então, agradeço a todos, a gente se fala nas próximas aulas. A situação está complicada, esse negócio de pandemia, então muito cuidado, se atentem aí, tomem muito cuidado mesmo, que está difícil, né? Lembre-se que desde a peste negra, quando não tem vacina, quando não tem nada, fica em casa, usa máscara, lava a mão, álcool gel, aquela história toda. E o, o que é importante entender é toda essa transformação da Europa, deixando de ser exatamente uma terra de reis para ser uma terra de reinos, né, que vão se virar, que vão virar países. Dentre esses países, Portugal acaba com o tempo descobrindo, né, dominando uma terra no continente americano, que falamos já sobre Colombo e Américo Vespúcio, ou seja, falaremos sobre Pedro Alves Cabral e a conquista do Brasil por Portugal nas próximas aulas, ok? Acho que é isso, acho que é isso, né? Bastante coisa. O vídeo aí deve estar, sei lá, beirando seus 20 minutos aí. De qualquer forma, mais uma vez, obrigado, cuidado. Nos falamos. Já fizemos uma atividade, né? Então, sobre esse assunto aqui também faremos mais uma atividade. Fiquem atentos às orientações. Valeu, galera. Qualquer coisa aí me chama no online, me chama no privado, no zap, sei lá. Nos falamos. Agradece. Valeu.